Você lida com as suas transições de vida. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um conceito muito importante da astrologia védica, que são os Mahadashas. É muito importante que você entenda, para que você se prepare para o que está por vir, ou para que você entenda as transições que você vem passando. Calma um pouquinho que eu vou explicar. Olha só que interessante, eu gostaria muito de conhecer o teu mapa. Eu gostaria muito de olhar agora, conhecer o teu mapa e te explicar o porquê de você estar passando o que você está passando, ou de pelo menos dizer para você, olha, tal transição vai acontecer em tal época, esteja preparada, porque é isso que vai se manifestar, vai por essa direção. Como eu não conheço, eu posso falar do que eu conheço, e eu conheço a minha história melhor do que ninguém. Então, vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho do que aconteceu comigo. Quem é mais antigo aqui no canal, quem é mais antigo aqui no Instagram, já conhece um pouco melhor a minha história. Como tem muita gente nova chegando, então eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Mais ou menos ali por volta de 2016, mais especificamente em maio de 2016, primeiro que eu vinha num processo de desconexão com as coisas que eu fazia naquela época, com a profissão que eu tinha naquela época, que era uma profissão muito boa, muito bem remunerada e que eu amava demais, eu só sabia fazer aquilo. Em maio de 2016, eu perdi esse emprego. Eu voltei de férias e perdi esse emprego e abriu um buraco na minha frente. O mais importante que eu quero que você entenda é que nas fases de transição, a gente tem uma tendência a ficar se agarrando naquilo que já passou. E eu me lembro que eu fiz exatamente isso. Novas coisas estavam se manifestando, mas eu não conseguia enxergar. Eu só queria voltar para aquilo que era conhecido para mim. Eu me lembro ainda de, naquele mesmo ano, ter conseguido emprego em 4 grandes multinacionais. Eu não tinha absolutamente nenhuma identificação com nenhuma delas. E assim, foram grandes processos seletivos, demorados. Tem vagas que as pessoas se matariam para ter e eu simplesmente não tinha nenhuma conexão, nenhuma identificação. E eu me lembro do sentimento que eu tinha. Eu olhava para as pessoas que estavam ali no processo seletivo. Uma dessas empresas eu aceitei trabalhar e durante o treinamento eu olhava para as pessoas e eu falava assim, meu Deus do céu, me salva de me tornar isso. Eu não quero ser esse robô, eu não quero ser essa pessoa. Então eu não tinha nenhuma identificação com aquilo. Só que eu me sentia culpada porque as pessoas se matariam para ter aquelas posições, para ter aqueles empregos. E eu ia todos os dias na hora do almoço para o meu carro chorar. Eu colocava a cabeça assim na direção e começava a chorar. Eu não queria estar ali, até que eu tomei coragem de sair. Só que eu não saí tranquilamente, evidentemente. Eu saí com culpa, com peso, com medo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia. E aí, qual a primeira decisão que a gente toma? Uma pessoa já mais madura, uma pessoa que, né? Acabei indo num médico, num psiquiatra, que... Eu lembro da primeira frase dele assim para mim, você tá ficando louca. Eu lembro dessa frase, você tá ficando louca, no sentido de você tá perdendo o juízo. E atestou depressão, uma série de remédios e se seguiu esse ritmo de remédio, de desconexão, de falta de vontade de fazer as coisas, enfim. Eu só tinha uma vontade naquela época. E algumas pessoas poderiam até dizer que era uma fuga. Mas eu só tinha vontade de estar no templo, com aquelas pessoas que sentiam a vida como eu. Tinha mudado alguma coisa dentro de mim. Eu sentia a vida de uma outra forma. Eu dava outras explicações mais filosóficas para a vida. Eu não queria participar daquele raso, daquela massa de manobra que corre atrás da cenoura todos os meses em busca de algo que ela nem sabe o que é. E aí com 60 anos ela descobriu que ela viu a vida passar e que ela só foi uma ameba, porque até uma ameba tem uma vida assim, começo, meio e fim, que ela só foi uma ameba, com um pouco mais de conforto, com uma televisão maior. Eu não queria ser isso, a vida tinha que ter um sentido maior, e eu procurava esse sentido. Só que aquelas pessoas do templo, elas sentiam a vida como eu. Elas davam pouca importância para alcançar, para ter, para ser, elas queriam estar ali na presença de algo maior, de um propósito maior.
E numa dessas visitas minhas ao templo, eu estava na frente do altar cantando minha Japamala. Entrou assim na minha tela mental astrologia védica. Eu me lembro claramente como se fosse ontem. Imediatamente eu saí daquela condição de cantar minha Japamala, chamei uma Brahmacharini, que é uma monja que está ali no templo, falei assim para ela, olha, o nome dela era Mantra. O nome da Brahmacharini era Mahamantra, Madre Mantra, que era Mãe Mantra o nome dela. Eu fiz assim, o que é astrologia védica? Ela falou assim, olha que interessante, a astrologia védica é uma astrologia indiana, uma astrologia que vem dos Vedas, que vai falar muito sobre o propósito de vida, vai falar muito sobre as transições da vida da gente, vai falar sobretudo sobre a multiplicidade das existências, sobre os karmas, onde residem os karmas, como que você supera determinada situação na tua vida. Por que você não faz o seu mapa? E eu achei que aquilo me traria as respostas que eu estava precisando. Agendei com um astrólogo védico, que nunca me entregou o mapa, mas também nunca me cobrou, mas ele nunca teve disponibilidade e acabou não dando certo. Eu fui impelida a estudar, tinha um chamado dentro de mim, assim. E eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e aquilo começou a tomar forma. Na medida que eu fui me conhecendo, na medida que eu fui tendo o básico, né, porque o que você encontra geralmente na internet é o básico dos básicos, né? Tem um livro, inclusive, que fala assim, que esse é um conhecimento que passa de geração para geração, através do Parampará. Parampará significa linha de sucessão discipular. Então você precisa ter um mestre da astrologia, você precisa ter alguém que vai te passar um conhecimento, não só o conhecimento mental adquirido, o conhecimento da experiência dele, o conhecimento dos padrões que ele vê nos atendimentos. E antigamente, há 5.000 anos atrás, né, quando foi decodificada a astrologia védica, esse conhecimento antes disso, antes de ser decodificada, e uma hora eu explico isso para vocês melhor, como que surgiu tudo isso, esse conhecimento era passado de forma oral, de mestre para discípulo. Então, esse livro ele fala que 80% desse conhecimento está no Parampará, na linha de sucessão discipular, não está na internet, no Google, no ChatGPT, obviamente. Enfim, aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a encontrar respostas e me mexia com a minha alma, assim como mexe com a tua. Você que é um entusiasta da astrologia védica, ou você que de repente está entrando agora, você vai ver que vai mexer com você de um jeito que vai aguçar a tua necessidade, a tua sede de respostas de um jeito que você não encontra em outras formas de predição, por exemplo, e de autoconhecimento. Mas isso não se deve unicamente porque a astrologia védica é especial, se deve porque a astrologia védica já surgiu na tua vida. Quando eu fui morar no templo, depois eu conto um pouco melhor essa minha história, aquilo era tudo tão familiar, aquilo aguçava os meus sentidos, aguçava o meu espírito, eu queria mais e mais, eu tinha uma sede, eu queria. E aí eu me lembro de uma vez de uma monja, a Madre Brita, que eu tenho um carinho enorme, a gente se fala até hoje e tal. Ela disse assim para mim, você está relembrando. E era esse o sentimento que eu tinha, porque aquilo tudo era muito familiar. Então eu vou dizer para você agora, essa empolgação, esse amor, essa atração que você tem pela astrologia védica é porque você está se lembrando dela. Você já teve contato com ela em outras vidas. Precisa dar continuidade, precisa estudar, sobretudo entrar em contato com o teu mapa védico. Então chegou algum momento que eu larguei tudo, vendi tudo que eu tinha e fui embora para Nova York estudar a tal da astrologia védica. E estou aqui eu, há 7 anos, fazendo astrologia védica profissionalmente, desde 2019. Foram 3 anos
de estudo intenso, e eu vou te dizer que eu estudo até hoje. Uma das coisas que eu estava estudando esse final de semana, e eu já vou falar das transições, é sobre uma abordagem da astrologia védica que se chama Bhrigu Nandinadi. Bhrigu Nandinadi, imagina que a psicologia, ela tem, o meu óculos ele embaça, a astrologia tem diferentes abordagens, a astrologia védica não é diferente. E eu estava lendo um negócio a respeito do meu mapa que eu tive contato pela primeira vez, que eu quero explicar para vocês, porque vale a pena para você entender que você pode estar passando por um processo parecido. Olha que interessante. Vamos voltar antes disso ali nas transições. E aí eu comecei a fazer astrologia védica. Gente, foi fácil? Obviamente que não. Eu tive um começo, tive muitos desafios, levei muito hate, levo até hoje, porque as pessoas invejam o conhecimento do outro, né? Então, ao invés de buscarem conhecimento, elas sentem inveja, e aí elas projetam a sombra delas, isso é um termo da psicanálise, em você, te jogando hate, assim, né? E tudo bem, faz parte, e a gente se protege legalmente como tem que ser, mas faz parte de quem está exposto na internet. Não é esse o ponto. O ponto é que, de repente, começou tudo a desenrolar. E eu me lembro que esse processo não foi um processo fácil. Eu passei 3 anos estudando astrologia védica e 3 anos negando a astrologia védica, porque eu achava um absurdo eu ter me separado do mundo corporativo. Eu achava um absurdo porque eu estava passando sufoco, porque minha vida não estava confortável financeiramente, eu já era uma mulher de 40 e tantos anos, se hoje eu tenho 52, na época, sei lá quantos, 42 anos eu tinha, isso foi em 2016, 2026, 42 eu tinha, não dava mais tempo para errar. Olha, a transição que eu fiz de carreira foi sem nenhum mapeamento, foi no susto, foi por uma falta de identificação e, sobretudo, a coragem de abraçar o novo. A coragem de seguir o impulso do meu coração, porque eu não tinha nenhuma conexão com as coisas que eu estava fazendo. E, de repente, as pessoas... Eu me lembro, até comentei recentemente com um conhecido meu, eu fui da aviação, para quem não sabe, trabalhei muitos anos na aviação, e tinha uma piloto conhecida minha, que ela falava assim para mim: Vivi, eu preciso da sua orientação. Eu preciso que você jogue cartas para mim. Eu não jogava cartas. Da onde que existia aquela piloto pedindo a minha orientação? Eu falava: mas fulana, não tem sentido isso que você está me falando. Eu não leio cartas. Ela: não, você tem uma sabedoria que a gente percebe essa sabedoria. Eu preciso que você me oriente. O que que eu faço profissionalmente? E eu não tinha nenhuma ideia do que ela tinha que fazer profissionalmente. Só que ela não foi a única pessoa que apareceu me pedindo aconselhamento. Olha que interessante isso. Eu entrei numa nova companhia aérea em 2018. Então eu saí dessa que eu estava em 2016, entrei em 4 grandes multinacionais, não tinha nenhuma identificação, comecei a frequentar o templo, entrou a astrologia védica na minha cabeça, eu comecei a estudar, passei um tempo em Nova York estudando, voltei, não dei continuidade à astrologia védica e entrei numa companhia aérea em 2018. As pessoas durante o meu treinamento como comissária daquela companhia executiva, as outras comissárias contratadas junto comigo batiam na porta do meu quarto para eu ler tarô para elas. Eu não leio tarô. E eu não sabia o que estava acontecendo. Teve uma que uma vez chegou para mim durante a sala de aula, que me entregou a foto de uma pessoa, eu nem lembro se era homem, se era mulher, ela me entregou a foto de uma pessoa e fez assim: o que que você acha dessa pessoa? Me fala o que que você percebe, o que que você acha, vai rolar, não vai rolar, alguma coisa assim. Eu falava: não sei. Aí eu bati o olho naquela pessoa e comecei a descrever. Eu falei: essa pessoa é assim, assim, assada, ela faz isso, isso e isso, ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que vai acontecer isso, isso e isso. E a menina ficou branca. E aí isso começou a se espalhar e as pessoas queriam falar comigo e eu não entendia nada. E eu não queria falar com ninguém, Quando eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, eu fiz assim: mas eu posso usar o mapa. Mas eu posso fazer isso, eu posso orientar essas pessoas. Elas não queriam saber a personalidade delas. Elas não queriam saber o signo delas, onde estava o sol, onde estava a lua. Elas queriam uma direção.
E eu ainda estava segurando na vida antiga, na velha vida que eu conhecia. Eu ainda era comissária de voo, ainda era infeliz, ainda não tinha chegado onde eu queria chegar, eu tinha uma insatisfação interior que eu não sabia descrever. E eu entendi que eu estava... Sabe o filme Titanic? Que eles ficam presos segurando num toco de madeira? Esse toco de madeira era a minha velha vida. Eu estava me segurando para não afundar. Eu não estava aceitando o novo. Se eu tivesse aceitado o novo, seguido a minha intuição, meu impulso interior, aquilo que estava batendo na minha porta, olha quantas pessoas estavam chegando até a mim anunciando o novo. Por que eu estou te dizendo isso? Quantas pessoas estão chegando em você anunciando o novo? Sabe aquela coisa que está se repetindo e que você não está dando a menor bola? Pode ser esse o seu novo momento, o seu novo caminho. Ah, mas como que eu posso ter certeza? É muito simples. Quando eu aprofundei o entendimento no meu mapa, a minha vida mudou. Eu resolvi dar uma chance para a astrologia védica e estou aqui há 7 anos, muito feliz, fazendo profissionalmente a astrologia védica. Especificamente ontem, eu estava estudando essa nova abordagem, como eu falei para vocês, da astrologia védica. E eu já vou contar que dasha eu tô, que transição foi essa que aconteceu na minha vida. E aí, é uma técnica completamente nova. Como eu falei com vocês um pouquinho antes, a gente tem algumas abordagens da psicologia, por exemplo, né? Você tem Gestalt, você tem a psicanálise, você tem uma série de abordagens, você tem a TCC, então você tem uma série de abordagens da psicologia. Na astrologia védica não é diferente, existem diferentes abordagens. Uma delas se chama Brigunandinadi, que é uma técnica que eu sou especialista, mas não tenho usado tanto, né? E aí no sábado eu sentei para rever o meu material e resolvi dar uma olhada no meu mapa, estudar. Se apresentou para mim uma nova técnica desse Brigunandinadi. A primeira coisa que eu faço quando eu descubro um tema novo, ó, meu óculos embaçando, é estudar sobre o meu mapa para ver o quanto bate. E aí, uma das coisas que eu pude interpretar através dessa nova técnica foi assim: desapego dos formatos corporativos ou materiais tradicionais. Eu não tinha nenhuma identificação com o mundo corporativo, nunca tive. Especialização em decodificar mistérios e guiar transições na vida das pessoas, que era exatamente o que estava batendo na minha porta em 2018 e eu não conseguia entender. Nutrir e acolher o outro, que é exatamente o que eu faço nas minhas consultas. O trabalho técnico e a sabedoria oculta, que é Jyotish, astrologia védica, estarão a serviço de acolher a dor mental e emocional de quem me procura. Olha que interessante. Mais uma vez, se confirmando, através de uma outra técnica, qual é o meu propósito de vida. E o mais interessante é que eu nunca fui uma astróloga convencional. Eu nunca fui uma astróloga que na consulta abre o mapa e fala assim: olha, o teu signo é tal, tua lua é tal, essa lua é assim, essa lua é assado. Isso é um acolhimento de 2 horas. A gente acha durante a consulta juntos um caminho, uma ação, um caminho para que você resolva a tua vida. Porque saber a tua personalidade, saber as coisas superficiais do teu mapa, isso é fácil. Tem mapa aí de R$90, de R$40. Se você der um prompt bem legalzinho no chat GPT, ele vai dar umas nuances interessantes sobre o seu mapa. Eu nunca tive atração por esse tipo de atuação, nunca tive. Tanto é que às vezes eu falo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me desprender um pouco de atender as pessoas 1 a 1. Eu quero escalar um pouquinho mais e estar um pouco mais nos bastidores. Esse 1 a 1 é extremamente desgastante. Então eu vou
criar um mapa, eu faço um PDF, eu tenho um agente de inteligência artificial treinado com o meu conhecimento, eu rodo ali as informações, digo o que eu quero, ele está treinado por mim, emito um PDF por R$ 97 e é isso, eu tenho uma boa base de clientes. Cara, não é isso que alimenta a minha alma. Eu vou te dizer que eu tenho uma preguiça absurda de ter esse tipo de atuação. Se não for aqui, na verdade, no 1 a 1, como eu estou fazendo agora, eu não consigo produzir. E ler isso a respeito de mim, aqui não está falando qual é o meu signo, aqui está me dizendo o meu propósito de carreira, meu propósito de vida, desapego dos formatos corporativos ou materiais tradicionais. É exatamente quem eu sou e foi isso que me deu impulso e motivação para hoje estar gravando esse vídeo. Voltando na questão de transição planetária, eu fiquei ali segurando no que eu conhecia, no que me era conhecido. A nova vida já estava se apresentando, eu poderia ter sofrido muito menos, evidentemente que eu estava deprimida, precisava de medicação, obviamente tem que se cuidar, saúde mental está em primeiro lugar, mas eu precisava, como eu sempre digo, de um astrólogo védico que tivesse me dito, fica tranquila, você entrou no Dasha de Saturno. Dasha é esse período de transição que minha vida mudaria completamente. E aí, quem é mais entusiasta da astrologia védica, que entende um pouco de configuração de mapa, eu tenho um Saturno retrógrado na casa 9. Eu tenho Ketu e Lua na casa 8 em Touro. Esse Saturno retrógrado, pelo conceito dessa nova técnica de astrologia védica que eu estou dizendo para vocês, quando um planeta está retrógrado, ele olha para a casa anterior. Ele tenta realizar as coisas da casa anterior. Por essa técnica, ele forma uma combinação com os planetas que estão na casa anterior. Isso significa que, olha, eu tenho, portanto, Ketu, a Lua e Saturno na casa 8. Saturno retrógrado na casa 9, ele está tentando realizar os temas da minha casa 8. Quando a gente tem Ketu antes de Saturno, por essa astrologia Brigunandinadi, está indicando que a pessoa é um astrólogo, dentre outras coisas. Portanto, no Dasha de Saturno, eu seria uma astróloga. E isso eu só fui descobrir depois que eu estudei o meu mapa, enquanto eu estava estudando astrologia védica fora. E aí eu levei 3 anos para atuar profissionalmente, para começar. Porque através do que eu entendi no meu mapa, eu me permiti, eu aceitei partir para a astrologia védica, que é o que eu faço até hoje. E às vezes eu abro de novo meu mapa, eu olho de novo meu mapa, eu busco uma técnica nova para me dar a motivação de continuar, porque às vezes é difícil continuar. A gente está numa época muito difícil, de relacionamentos muito difíceis. Não é nada fácil estar na internet com a cara exposta. São pessoas muito endemoniadas, pessoas de um nível de consciência muito turvo, que não dá vontade de trazer esse conhecimento tão nobre para um ambiente tão pesado como a internet. Mas se ele chegou até você, é porque você está relembrando. O que eu quero que você entenda de tudo isso é que essa transição que você está passando tem nome, ela tem um porquê, ela tem um propósito. Você não precisa ficar se agarrando na vida antiga, negligenciando o novo, porque foi exatamente isso que eu fiz, eu negligenciei o novo, porque a mente, ela quer economizar, o cérebro quer economizar energia, a verdade é essa, e a mente, ela quer segurança, a mente é a lua, Manas é a lua ela busca estabilidade, por isso que ela se exalta em Touro, porque Touro é a constelação mais estável que existe. Então a mente está sempre procurando estabilidade. Quando dão essas alterações na vida da gente, a gente quer economizar energia, a gente quer voltar para o que é seguro, para o que é estável, para o que é familiar. Só que já acabou, está indo embora. E você está aí ainda
segurando no toco de madeira sem permitir que essa nova transição aconteça. A astrologia védica, ela é muito mais do que o que você está vendo por aí. Ela é muito mais do que uma rasa interpretação pelo chat GPT do teu mapa. Você imagina se o GPT tivesse me dito, olha, lá em 2016, você vai se tornar uma astróloga. Eu teria rido, né, gente? Primeiro que ele não faz previsão, mas eu teria rido. Agora você imagina se aquele astrólogo védico que eu falei lá atrás para vocês tivesse me atendido e tivesse dito para mim, olha, vem cá, eu te acolho. Você está passando por isso e por isso, por isso. Deixa o novo se manifestar. É muito possível que você se torne astróloga védica. Dá uma chance para esse novo que está batendo na tua porta. Se eu tivesse tido esse tipo de acolhimento, eu teria sofrido muito menos, eu teria tomado muito menos remédio, eu teria sido muito menos infeliz, mas eu nem tive o acolhimento e nem tive a informação. Fui ter depois, quando eu me acolhi e entendi o meu próprio mapa. Por isso que eu resolvi desenvolver esse tipo de trabalho que eu tenho. Por isso que eu resolvi desenvolver esse tipo de atendimento que eu tô, de acolhimento, de você saber que tem uma pessoa séria do outro lado que está interpretando a tua vida, as tuas transições, as tuas decisões. E isso, gente, não custa uma conversa no Google, não custa uma conversa no GPT, no Claude, no Gemini. Isso custa 2 vidas, uma empenhada em te ajudar e a outra que precisa resolver as suas questões. Muita gente que me procura já está na fase de transição para uma aposentadoria, por exemplo. Tem um caminho que ela tem que continuar. Ela pode ter encerrado a carreira dela, mas ela tem um propósito maior que vai guiar a vida dela pelos próximos 20, 30 anos. Eu não sei quanto tempo cada um tem de vida, mas ela tem um propósito. Quer ver uma coisa interessantíssima de um conceito desse Brigu Nandinadi? É que a terceira casa a partir de Júpiter, no conceito Brigu Nandinadi, que é uma combinação diferente. Então, não vai olhar a terceira casa depois de Júpiter no teu mapa, porque é um conceito 311, é um eixo diferente, a geometria do Brigu Nandinadi é diferente. Mas a terceira casa, na combinação ali, a partir de Júpiter, é o que a pessoa tem que fazer depois da aposentadoria dela. Olha que interessante. Tem o trabalho dela, que é definido por Saturno, tem o propósito de vida dela, que pode ser definido por Júpiter. E às vezes a pessoa já está sentindo isso. Ela já está sentindo, pô, quer saber? Eu estou sentindo isso. E você só confirma o que ela já vem sentindo. Sabe o que acontece com a pessoa? Ela aceita, ela entra num processo de aceitação. E aí ela facilita a própria vida dela, porque se ela não tiver ninguém que autorize que ela seja feliz e vá naquela direção, ela fica patinando no antigo, perdendo tempo, e o teu patrimônio mais precioso é a tua saúde e o tempo que você tem aqui na Terra. Então não dá para ficar patinando anos e anos e anos, agarrado no antigo, no velho, no que já não é mais, e infeliz porque aquilo não está dando mais frutos. Lógico que não está dando mais frutos, não é mais. Eu tinha mudado de Dasha, eu saí do Dasha de Saturno, não era mais para eu estar voando, não era mais para eu ter aquela profissão. As questões de Saturno no meu mapa iriam se realizar. Sobretudo, ele rege a minha casa 4, a minha casa 5. Então, o regente da casa 4 na casa 9 dá mudança de país para o nativo. A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu entrei no Dasha de Saturno em 2016 foi me mudar de país. Lembra que eu contei para vocês que eu fui para Nova York? E hoje eu não moro na minha terra natal. Esse período de Saturno, eu sou de São Paulo, eu moro no sul do país. Esse trânsito de Saturno, esse Dasha de Saturno, esse período de Saturno me tiraria da minha terra natal.
E aí entra a astrocartografia, uma série de coisas que eu estudei o meu mapa para estar exatamente onde eu estou hoje. Só para vocês saberem, os períodos regidos pelos planetas, eles são: Sol dura 6 anos, a Lua dura 10 anos, Marte dura 7 anos, Rahu dura 18 anos, Júpiter dura 16 anos, o Dasha de Saturno, esse que eu tô, dura 19 anos, o Dasha de Mercúrio, 17 anos, e o Dasha de Ketu, 7 anos. O Dasha de Ketu é extremamente complicado. O Dasha de Ketu você vai sentir uma profunda desconexão com tudo. As coisas não vão dar certo. Você vai dar murro em ponta de faca. Você precisa de uma orientação se estiver tendo esse tipo de situação na tua vida. O Dasha de Vênus, o Dasha de Ketu, ele te isola, ele te fecha, ele te isola muito. O Dasha de Vênus começa a te abrir de novo. O Dasha de Saturno também é pesado, é um Dasha... Então, seja responsável com a tua própria vida. Eu vou fazer mais vídeos como esse, se vocês gostaram. Você pode agendar a sua consulta através do direct ou pelo WhatsApp. O link do WhatsApp tá ali na bio, tá? Um beijo em vocês, a gente vai falar mais hoje.